Então vamos lá, pessoal. Segundo tempo da aula. Vamos dividir só em 2 tempos, tá? Agora nós vamos só para terminar só quando for entregar o certificado. Ok? Bom, o Marco está falando que vai pregar amanhã. E foi um tema ou um personagem para cada pessoa, né? 10 minutos amanhã? Para quantas pessoas? 5? Então tem que começar mais cedo, né? Mesmo que para falar 10 minutos. Então o personagem dele é Abraão. Para você ter uma ideia, olha aqui. Com 10 minutos, uma história bem contada é muito difícil. Tá? 10 minutos é difícil, não é fácil. Mas eu colocaria o seguinte. Como é que eu faria? Tipo assim, eu botaria aqui, ó, 3 coisas não, coisas que aprendo sim, coisas que eu aprendo com Abraão. Tá? Tem de Abraão e tem Abraão, né? O Abraão é antes. 3 coisas que eu aprendo com Abraão. Aí, qual a primeira coisa que eu posso botar aí? Obediência. Segunda coisa, fé. E o que você acha mais aí no versículo? Tá, então, a 3, botar esperança. Tá bom? Então aqui, o que eu... Por quê? Com 10 minutos eu falaria aqui, ó. Primeira coisa que eu aprendo com Abraão, obediência. Aí fala sobre um pouquinho de obediência. Segunda coisa que eu aprendo com Abraão, fé. Terceira coisa que eu aprendo com Abraão, esperança. Porque se você ficar... porque Abraão foi chamado e tal, e você vai ficar contando aquela história. Aqui é didático, a forma que... Do jeito que eu estou te dizendo, é didático. Entendeu? Coisa que eu aprendo com Abraão. Objetivo. Didático, objetivo. Agora eu podia mudar também aqui, podia falar assim, 3 características de Abraão. 3 características. Viu? O que você fala? 3 características de Abraão. Obediência, fé e esperança. 3 princípios de Abraão. Obediência, fé e esperança. Você só muda só o jeito. Muda aqui, ó, em cima. 3 coisas que eu aprendo com Abraão. Obediência, fé e esperança. Em 10 minutos. Se você tivesse mais, podia botar mais. Mantém os 3 e mais tempo. Aí, pois você vai... 3 coisas que eu aprendo com Abraão. Obediência. Aí, para poder ter assunto, inteligência, você vai em outro texto, algum versículo na Bíblia, que fala da importância da obediência. Porque a obediência, segundo a Bíblia, em tal lugar, é isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Exemplo de pessoas que obedeceram, igual Abraão. Não perde nada. E Abraão não perdeu nada por obedecer e tal. Ele teve fé. Dá uma sacudida no povo.
esperança. Viu só? Então, você tem um leque. Se for ficar na contação de história, você pode acabar o tempo e você não concluiu o negócio. Pode acabar o tempo e você não concluiu. Entendeu? Então tem que pá. Então vamos supor, vou dar um exemplo. Eu faço versículo do dia em 1 minuto. No máximo que eu já passei, eu faço as minhas contas. É 1 minuto e 30. Eu falo, versículo do dia. E falo o texto e falo, porque esse versículo é isso. Em 1 minuto. Por que você não consegue fazer um montão em 10 minutos? Não é rápido? A explicação, às vezes, grande para um texto, para um tempo pequeno. Por quê? Hoje em dia, pela internet, tem gente que não está com muita paciência para ficar escutando coisa grande, não, longa não, né? Então, você pum. Não. Ele pula. Ele não quer ouvir aquele negócio. Então, eu reduzi o tempo em 1 minuto. 1 minuto e 30. Já fiz em 45 segundos. Já fiz em 50 segundos. Entendeu? Para a gente poder alcançar o objetivo. Então, não é o tempo que você vai gastar, mas é a qualidade da mensagem que você vai transmitir em pouco tempo. Deu para entender? Então, da mesma maneira, esses 10 minutos, Marcos, você vai usar, tem que usar com muita sabedoria. E a gente não está ali para disputar, né? Você vai cada um vai falar a palavra de Deus. Mas você tem que causar uma boa impressão, porque senão vai ser a última vez. Tem gente que, às vezes, deixa de pregar na igreja, ali dentro tem tomador, ali, ó, no gabinete lá. É só fechar a porta. Vamos supor, às vezes o pastor dá uma travada no irmão, para ele não pregar mais, porque ele estraga na hora de pregar. Em vez dele ser feliz, eu já falei com gente aqui na igreja. Hoje não tem mais isso, que o pessoal que a gente coloca para pregar aqui dentro da nossa igreja são gente que usam bem o tempo. Aí eu falo, eu sei que a pessoa, eu falo para ele, querido, dá tudo de você, cause uma boa impressão, se dedique, porque você vai ter muitas oportunidades. Então não perca essa que você está recebendo, porque se ele for mal, ele vai perder. Eu vou ser o primeiro a travar ele nunca mais vai pregar. Não vai pregar. Não vou deixar alguém pregar, falar alguma coisa que ele tem dificuldade. Tá bom? Então, por isso que tem que ter treinamento, você tem que aprender mesmo, tem jeito. Então, a gente parou aqui, ó, na eloquência. Agora, a postura. Falamos da postura, não foi? Da postura do pregador, da pessoa que está pregando. A postura dele tem que ser uma postura exemplar. Tanto na hora que ele está chegando para pregar, como no decorrer da mensagem dele. Gesticulação, tom de voz, como ele segura o microfone, como que ele se comporta diante do auditório, parar de ficar olhando para uma pessoa só o tempo todo, porque tem gente que olha para uma pessoa, cima com uma pessoa e pronto, não tira o olho dele. Então tem que olhar para todo mundo de um jeito só, né? Ter uma postura de olhar para todo mundo, parar de se irmar com uma pessoa e vai por aí fora. Tá? Aí nós já falamos aqui, no início, como preparar uma pregação, como preparar uma introdução, já falamos, como escolher um texto, que isso aqui é importante, você tem que escolher um texto de acordo com o tema, tá? E
o método apropriado. O que seria o método apropriado? Depois nós vamos falar. Sim. É uma falta de ética. Isso não é errado. Ele... Exato. Não, isso ele aprendeu errado. Porque é vaidade. Se acha o bambamã. Se o curso já tiver começado, isso é. Não. É. É. Se tá. É. É. Não, é. Se já começou o culto, a pessoa está ali orando, é outra coisa. Mas se o culto ainda está começando, ou não começou ainda, você chegou. Esse negócio de pregador chegar atrasado não é bom. Eu acho que o pregador ele precisa chegar no horário antes para ele também sentir, né, o ambiente do culto, assistir, participar da adoração, ele sentir o clima, a unção do local, ele tem que ter isso. Entendeu? Então, quando eu chego atrasado, que eu já cheguei também muito atrasado, e acontece, não porque eu quero, a gente tem que se desculpar com o povo. Gente, desculpe, que eu cheguei agora, teve problema no trânsito, teve problema no carro, aconteceu isso, então eu cheguei agora, mas não é do meu feitio chegar depois do culto começar não, tá? Então eu peço perdão a vocês. Se justificar também, para você não passar como uma pessoa, né, que fez aqui de propósito. Tem que chegar atrasado para poder passar por meio do povo ali. Tá? Então isso é muito complicado. Tá? Então, o método apropriado é aquilo que cai bem para você. É o seu método. Tá? O seu método. Qual é o seu método? Aquilo que cai bem. Aquilo que você desenvolve. Então, existem vários tipos de sermão. Por exemplo, ó, vamos aqui classificar alguns, para você ter uma ideia. Alguns sermões diferenciados um do outro. Vamos supor, o sermão textual. O que é um sermão textual? Escreve aí. Sermão textual. O que é um sermão textual? O sermão textual são aqueles onde a sua divisão encontra-se no próprio texto. Você faz a divisão do sermão no próprio texto e vai pregar no texto. Não é para sair do texto. Não é para começar falando sobre Zaqueu e terminar no encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco. É Zaqueu e pronto. É aquilo ali. Você tem que tirar tudo dali. Isso é o textual. Que você tira, faz a divisão no próprio texto. Entendeu? Então você faz a divisão no próprio texto. Então você tem que explorar o texto, sugar o texto, explorar, tirar tudo daquele texto. Isso é o sermão textual. Que você não vai sair dali. Porque não pode sair dali. Se sair dali, está errado. O outro tipo de sermão é o sermão temático. O que é o sermão temático? É aquele onde a divisão faz-se pelo tema. Aí você pode andar na Bíblia toda.
Porque você está falando um tema, e um tema pode ser desde Gênesis a Apocalipse. Que você faz a divisão pelo tema. Fala um tema aí qualquer. Fala um tema qualquer. Alguém. Alguma coisa você já pregou? Fala. Hã? Não, aí é o texto. Um tema. Ah, não, fala do pecado. Tema. Tema. É. Tudo bem. Mas isso aí está muito relacionado com o texto. Vê no teu esboço. Então, o que acontece? O que é um tema? Família é um tema. Deus pelejará por nós, guerrear nossas guerras e tal. Então, o que você tem que fazer? Pegar esse tema e andar na Bíblia. Mostrar várias passagens da Bíblia que Deus entrou com providência na frente para resolver uma causa que era impossível para nós. Um exemplo, Deus guerreia nossas guerras. Coisa que é impossível, Deus entrou. E aí você está fazendo um sermão dentro do tema. Tá? Agora, você pode usar, por exemplo, por quê, como, quando, o que, onde. Se você usar essas coisas, isso chama atenção. Entendeu? Por que Deus chamou Abraão? Por que Deus chamou Abraão? Um exemplo, né? Por que Jesus morreu na cruz? É um tema. Como aconteceu o dilúvio? Como? Viu quando você consegue abranger? Como aconteceu o dilúvio? Como Deus abriu o mar vermelho? Como que o povo de Faraó morreram lá no mar vermelho? Quando Jesus vai voltar? Eu já preguei assim, quando Jesus vai voltar? Aí, falando, e no final, né, quando ninguém sabe. Né? E aí? O que significa fé? O que significa oração? O que é fidelidade? O que é convicção? O que é amor? Onde era, né, um exemplo, onde era o Éden? Né, um exemplo. Aí você vai estudar isso aí e vai transmitir. Isso aí é o sermão temático. Sermão expositivo. O que é sermão expositivo? Expositivo é quando os textos são longos e este pode expor uma história ou doutrina, uma parábola, um milagre, uma peregrinação e por aí afora. Expositivo é quando você pega um texto longo e separa alguns versículos para você estar ministrando para o povo. Você separa alguns versículos. Né? Tem tipo, Vale dos Ossos Secos. É um sermão expositivo. Você tem que pegar ali alguns versículos e citar, separar alguns versículos para você trabalhar neles. É um sermão expositivo. Você está trabalhando aqueles versículos. Salmo 91 pode ser também um sermão expositivo. Eu já falei, nome de Deus no Salmo 91. Aí é só você separar os versículos e falar um pouquinho de cada versículo. É sermão expositivo. Entendeu? Longos, que pode expor uma história ou uma doutrina. Sermão é texto longo. Quer ver outro segredo aqui importante? Quando você for pregar e o texto é longo, não precisa ler o texto todo. Você lê um pedacinho só.
O resto vai ser desenvolvido na hora da pregação. Porque se você ficar lendo, aí daqui a pouco você tem que voltar a explicar tudo de novo. Você já conhece, então lê dentro daquele texto uma coisa pequenininha e depois você vai desenvolvendo. Eu, quinta-feira, preguei. Era culto de homens, numa igreja. Aí eu preguei no Salmo 8, que estava escrito, versículo 6. Versículo é grande, tem umas 6 linhas, mas eu usei uma frase. Que é o homem? O que é o homem? Pronto, só isso. E preguei sobre corpo, alma, espírito, né? Essas coisas. Explicando o que é o homem, né? Na nossa visão espiritual. Agora, o que é o homem na medicina, na ciência, não sou eu que tenho que falar, que eu não sou cientista nem médico. Agora, teologicamente, eu sei o que é o homem. Eu vou explicar o que é o homem. Agora, se você pudesse também buscar alguns estudos científicos, né? Estudar aquilo lá, falar da anatomia humana, essa coisa toda, aí fica bom demais, né? Fica bom. Embora você não seja especialista nisso, mas aquilo preenche um pouco. Entendeu como é que funciona? Então, do Tica. Exatamente. Por exemplo, eu já preguei sobre visão, por exemplo. Né? A importância da visão. Só que eu estou falando de uma visão espiritual. Mas eu estudei um pouquinho como é que funciona a nossa visão mesmo. Globo ocular, o que está, né, na vista, né, essas coisas todas. Para poder passar. É claro que eu não me prendi muito ali, porque não é minha especialidade. Eu não vou ficar falando. De repente tem um médico aí que sabe mais do que eu, estou frito. Então, você não tem que, entendeu como funciona? Falar o que eu domino. Poder é coisa. Eu não domino aquele assunto, sou médico, poxa. Eu só dei uma pesquisada na internet, dei uma olhadinha, mas não é minha praia. Então eu não vou ficar falando o que eu não sei. Você entendeu como é? Agora, eu já falei de assunto que a pessoa achava assim. Isso é, por exemplo, tem gente que eu já fui pregar sobre, que eu falo muito sobre cura emocional, cura da alma, essas coisas todas. E tem pessoas que acham que eu sou psicólogo, outros acham que eu sou psicanalista, mas eu nunca fiz curso de psicólogo, nem psicanalista, nem nada. Mas eu falo de forma porque eu domino. Eu gosto de falar, estudo isso, eu acho que eu lido com gente, então eu tenho que estudar isso. Eu tenho que estudar a mente humana, eu tenho que estudar a alma humana, eu tenho que estudar comportamento humano. E as pessoas acham que eu sou psicanalista, psicólogo, alguma coisa. Não sou. Né? O que eu sou, eu posso me classificar como um terapeuta, porque qualquer um pode ser terapeuta, tá? Desde o momento que você lida com gente, conhece pessoas, e você é um conselheiro de casar, de família, ou de adolescente, ou de jovem, desde o momento que você dá conselho a alguém, você é um terapeuta. Tá? Não precisa nem ser formado para ser terapeuta. Tá? Basta você dominar aquilo ali. Tá bom? Então, o método tem que ser o seu. Então, o que você gosta mais? Do expositivo? O que caiu melhor para você? Temático? O que caiu mais para você? Textual? O que é melhor? Tem 3 tipos de sermão. Temático, expositivo e textual. Tá? Quem que prega melhor no tema? Temático, você fica mais à vontade. Tá? Agora, o expositivo é quando você centraliza no texto e fica nele ali, quando ele é longo. O textual, ele é um texto curto, você não pode sair dali, mas você se prende na história do texto. Tá? Então, isso é importante. Gente, vamos partir para uma outra linha aqui. Uma outra linha. Deixa eu colocar lá para ver se o nosso vídeo está indo bem. Né? Eu coloquei numa página minha que quase ninguém usa,
que quase ninguém vê, porque depois eu vou salvar esse vídeo, nós vamos colocar lá no YouTube. Depois, quem quiser ficar assistindo, ver mais uma vez, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ver quantas vezes quiser. Ver. Tô aqui. Alguém fez um comentário aqui, deixa eu ver quem é que está aqui. Foi a Rosane. Amém. Então, olha aí que coisa. Comentário bacana, Rosane. Bom, aqui. Então, o que acontece? Nós vamos partir para a questão da oratória agora. Tá? Vamos ver se a gente consegue mais uma hora dentro desse assunto da oratória. O que significa oratória de acordo com o dicionário? Deixa eu tentar chegar para cá. O que significa oratória? Está dando para ver aqui? Está dando para me ver ali direitinho? Está dando? O que significa oratória de acordo com o dicionário? Oratória é arte e prática de falar em público. Quem fica nervoso na hora de falar em público? Eu fico. Todo mundo fica. Mas o nervosismo é algo que se pode controlar. Então, existem algumas técnicas para você controlar o nervosismo. É quando você tem uma turma, porque dependendo da turma, vamos supor, tem pessoas que falam que ficam um pouco sem jeito. Não é porque eu sou isso e aquilo, não, porque eu não sou nada. Mas tem gente que fica sem gás de falar perto de mim. Mas por que fica? Não é que... Então, mas... tem gente que... poxa, quando o senhor está aqui presente, fica ruim de falar. Mas eu não estou aqui para criticar ninguém. Então, é o seguinte, você tem que quebrar o gelo, fazer alguns exercícios, né? Até o exercício físico é bom, agachamento, né? Faz assim, antes de começar a pregar, vai para um cantinho, e se prepara, respira, né? Respira, né? Esfrega a mão, faz assim, ora, pede a Deus e vai pregar. Então, você tem que ter algumas... Às vezes eu estou nervoso, às vezes eu não estou até bem de saúde, eu estou sentindo alguma dor, estou sentindo que a glicose está alta, estou alguma coisa, mas eu tenho que chegar ali e realmente fazer o melhor. Então, como você faz isso? Então, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que chegar... A gente, geralmente, quando apresenta o pregador, geralmente nas igrejas, apresenta o pregador meio para baixo, pastor ou quem está dirigindo o culto. Agora, irmãos, nós vamos ouvir agora a pastora Yara, ou então nós vamos ouvir a missionária Ana, a diaconisa Ana, vamos ouvir, ela vai ter um recado de Deus para falar para a gente. Você já está detonando o pregador, acabando com ele. Ele já está meio mal, você ainda está falando assim? Você tem que chegar assim, está conosco hoje a pastora Yara, e ela vai trazer uma bela mensagem para nós. Vamos receber com alegria. Todo mundo bate palma. Mudou ou não mudou? Oi? Já levantou, a pregadora já vem. Geralmente o pregador, geralmente dentro da nossa... A gente... Geralmente nas palestras que não são cristãs, as pessoas apresentam o palestrante com mais alegria, com mais entusiasmo. Dentro da igreja, apresenta o cara de qualquer jeito, entendeu? Isso é porque é a parte mais importante. Apresenta de qualquer jeito, não dá referência da pessoa. Eu gosto de falar com o pregador. Está aqui conosco pastor Carlos Marques. Ele é um especialista nisso, está conosco hoje, gente. Vamos aplaudir com alegria a presença do nosso pastor? Pronto. Não é assim? Tem que ser, porque senão
Está aqui o pastor Paulo César Oliveira. Ele vai ser o pregador hoje. Ele vai ser o pregador hoje. Expectativa. Está aqui o Natan Carlos. Olha, ele já tem vários vídeos no TikTok. Ele já fez vídeos. Já tem vários seguidores. Tá? E vai estar aqui pregando hoje, gente. Está fazendo vários cursos. E ele tem uma palavra para nós hoje. Vamos receber com alegria o Marcos, o Natan. Até esqueci o nome. Tem que ter o nome anotado, né? Senão já viu. Você viu a diferença que você foi apresentado e a forma? Agora, também tem isso também. Quem quer me chamar aqui? Fazer um teste. Quem quer me chamar aqui? Eu vou ficar ali, ó. Aí você me chama. Vai aqui, Ana, vai aqui, Ana. Não, vou dar um exemplo aqui. Vai aqui. Quem quer mais? Agora eu vou ficar aqui. Vai esperando sua vez na hora de pregar, né? No caso, está esperando ser chamado para pregar, no caso. Uhum. Irmãos, está conosco nesta noite o nosso pastor Paulo César, do qual vai trazer a mensagem do Senhor para nós e que nós venhamos saudar ele com uma salva de palmas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Diácono Marcos. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Tá, pronto. Aí vamos supor que ele me chama, aí eu venho assim, ó. Meus irmãos, preparei aqui alguma coisa aqui. Não é grande coisa não, até porque eu não sou nem pregador, mas me chamaram. Eu nem preparei direito, mas é para Deus, é para Jesus. Deu tudo é ruim. O que eu estou fazendo aqui? Você entendeu como é que é? Rapaz, eu vi o vídeo aqui do Marco, a cabeça dele sumiu aqui. É porque ele é grandão, né? É alto aí. Mas tudo bem. Mas deu para ver. Botei para o meu tamanho. Botei meu tamanho. Então, o que acontece? Precisamos ter dinamismo para você chegar e usar a expressão arrebentar, já falar mesmo forte. E não é chegar lá, porque se você chegar fraco, até você empolgar o povo, vai ser ruim. Você tem que chegar forte. Não estou falando de altura, não, nem de estardalhaço, estou falando de empolgação. Tem que ter empolgação. Você tem que estar empolgado com você mesmo. Deu para entender? Então, isso é importante. E tem outras coisas que são importantes dentro dessa arte, que é você dominar, que eu já falei o assunto que você foi chamado para falar. Eu falei no início aqui uma coisa interessante, vou repetir, que você pode falar de um assunto só várias vezes que você quiser. Sabia disso? Você não precisa pregar num tema um dia, aí vai lá na outra igreja, lá não sei onde ninguém te conhece, e querer pregar outro. Porque você não prega o mesmo para você ir treinando ele e melhorar. Mas se tiver uma pessoa lá que já me viu pregando lá, qual o problema? Ele ouve de novo. Com um jeito diferente, que você duvida que você vai falar do mesmo jeito. Vai falar a mesma mensagem, talvez de uma forma diferente. Entendeu como é que é? Então, isso é importante. É a arte de falar em público. Você tem que dominar, você tem que ter esse domínio na fala
para você conseguir transmitir uma boa apresentação. Como nós já falamos aqui, uma apresentação que você vai gastar aí 40 minutos, o pastor, quem está te apresentando, fala, olha, tem 40 minutos, tá bom? Meia hora. Você tem que estar preparado para fazer aquilo. Em 1 hora, 40 minutos, meia hora. E se ele pedir para você, pastor, rapaz, deu tudo errado aqui e só tem 20 minutos, só tem 15. E agora? Aliás, isso acontece muito nas igrejas, na Assembleia. Aí ele tem que fazer um resumão de tudo que ele já estudou para poder transmitir aquilo que ele tinha 1 hora para falar em 15 minutos. É um desafio. Mas, infelizmente, nas igrejas pentecostais, isso acontece muito. De você estar numa festa, você foi convidado para pregar. Dizem que a pregação é a coisa mais importante da festa, da mensagem, do culto, mas não deram prioridade e você vai ter que resumir aquilo tudo. Então, tem que ter esse jogo de cintura. Tá? Então, oratória é a arte de falar bem em público. Tá? A arte de falar bem em público. E não é só para falar bem em público. A oratória serve para, vou repetir, para quem vai atender um telefone, para quem vai gravar um áudio, para quem vai fazer uma live, para quem vai vender, para quem é advogado, para quem é promotor de justiça, para quem é defensor público. Qualquer coisa que você fizer, você precisa ter um oratório. Qualquer coisa. Tá? Gravar vídeo. O Natan já fez muito vídeo, né? Em outra linha, quando ele não era cristão ainda. Em outro segmento. Aí eu estava falando para ele, você podia agora usar o mesmo público que você tem no TikTok, né? Vários seguidores, e mostrar o antes e depois. Agora, gente, lembra dos meus vídeos que eu fazia, assim, né, e tal? Agora eu vou transmitir a palavra de Deus. E vai fazendo. Tá? Aquele público que você tinha. Quem quiser continuar, vai continuar. Quem quiser sair, vai sair. E você vai ganhar mais público. Entendeu? Então, live. Comece a fazer live. Eu acho que, inclusive, mulheres têm uma tendência de ganhar, de ter mais audiência do que homem. Sabia disso? Eu vejo as mulheres que falam, as mulheres que estão na internet, elas têm mais ascensão do que os homens. Porque as pessoas querem ouvir mulheres, sabia? As pessoas querem ouvir as mulheres. Estão cansadas de ouvir homem. Então as mulheres têm que aprender a fazer live. Rumar um pedestal desse, ou se não, bota aqui, ó, a Bíblia, uma coisa assim, arruma um jeito, arruma um cenário, bota na tua sala, no teu quarto, na tua cozinha, algum lugar, e faz vídeo, faça live. Não, aí vai procrastinando. Não pode procrastinar. Outro dia a gente estava vendo, né, pastora, uma live de uma pessoa, de uma irmã, que é missionária, só dizendo assim, ó, tinha mais o quê? 100 e poucas assistindo a live dela. Eu não chego nem aos pés dessa audiência toda. Minha live é bíblico e não tem audiência. Não tem. Eu falo coisa séria, mas eu não tenho audiência. Às vezes que passa 10 pessoas muito mal na minha live. Muito mal. Mas tem gente que faz live grande, live poderosa. Mostrando o telhado daquelas telhas, parede sem emboçar, móvel quebrado. E ela está fazendo uma live dela lá. Mandando revelação. Cada nome que aparecer, ela, irmã fulano de tal, eu vejo isso assim na tua vida, e cada hora
alguém compartilhando e crescendo a live dela. E ela só mandando revelação, coisa descabida, sem lógica. Povo. E aí vai, gente, um monte de baboseira, coisa sem nexo nenhum. Bíblia não fala, não lê texto, não fala nada. Mas 200 e poucas pessoas assistindo. E o comentário, fala Deus. Né? Não sei o que Deus. Né? Os comentários. Né? E aquilo ali. O Joma também. Joma e não sei quem da mata. Está fazendo agora. E gente que vê. Agora, sabe qual é o problema? Sabe o que é? Sabe qual é o problema? É nosso. Porque se a gente, Jesus falou, se nós calarmos, as pedras vão clamar. O Martin Luther King disse, eu temo mais o silêncio dos bons do que o barulho dos maus. Não, eu temo mais o barulho dos maus do que o silêncio dos bons. Sabe o que acontece? Gente séria está caladinho. Não quer se expor. Mas quem é exibido está aí na internet, tendo sucesso. E o povo de Deus, que tem conteúdo, que tem seriedade, está calado. Porque tem que arrumar, né, arrumar o cabelo. Assistindo. Eu tenho muito, ela me acompanha, ela sabe disso. Poucas pessoas. 3 pessoas com ela. Mas eu estou lá insistindo, porque às vezes ao final, porque eu estou falando a coisa de Deus. Ela mandou. Cheio de gente, né? Pensei até que era irmã da Ana. Ela me mandou um vídeo assim. Então, gente. Isso. Ela já viu esse vídeo, né? É isso aí. Então, o que acontece? A gente tem que abrir a boca e se expor e parar com medo. E falar. Vai falando. Falar a palavra de Deus. Vai ministrando ali. Daqui a pouco tem 1, tem 2, tem 3. Eu não sei, qualquer hora dessa. Né? Eu, por exemplo, eu pretendo até final do ano no Instagram, pelo menos até 10 mil, até final do ano. É um negócio difícil, porque o pessoal não quer. Eu estava... Seguidores. E o segredo é, em vez de você ficar postando normal, ou então no Story, você tem que postar no Reels. Me seguir e me indicar, e compartilhar minhas coisas. Vem para mim. Exatamente. Os meus seguidores, eu vou ver lá o perfil, tem toda gente começando agora, 100 e poucas pessoas, 50, 30, 500. Outro dia entrou uma pessoa que tem 4 mil, mais do que eu. Eu falei, a pessoa mais do que eu entrou para me seguir. Mas o que a gente tem que buscar? Mais seguidores, para ter mais engajamento. Às vezes eles me falam aqui, você conseguiu mais engajamento do que todos os outros vídeos e tal. Por quê? Eu tive mais contas alcançadas, né? Isso é quando o pessoal me ajuda, quando compartilha,
Mas o que acontece entre nós? Às vezes a gente tem um vídeo lá, também importante, faz um comentário, porque senão a pessoa, a internet entende que você tem relevância, tem um público, e vai fazer aparecer para mais gente. Mas se você tem um vídeo onde ninguém está ligando o que você está falando, não é importante. Então, eles deixam o terceiro lugar e vai botando gente importante na frente. Então, eu creio que nós, cristãos, precisamos entender o seguinte: ajudar um ao outro. Porque eu, por exemplo, que só prego a palavra, eu não tenho na minha rede social, não tem política. Eu não falo de política. Eu não falo de mais nada a não ser da palavra de Deus. Então, né, não podia ter um apoio maior? Podia, né? Mas quem tem mais relevância? Quem fala mal da vida dos outros, é quem fala de política, quem fala disso, quem fala daquilo, ele cresce. E a gente que fala da palavra de Deus está lá embaixo. Eles falam mal do PT, ser partidário, bolsonarista, aí vai. Tá, gente? Então, a gente tem que ter esse desenvolvimento aí, crescer. Vai fazer vídeo, diaconizana, a partir de agora, não? Tenta fazer vídeo. Eu já falei para a pastorear, ela tem experiência de várias... Não, aí é curto. Não, o WhatsApp... Não, pode gravar e botar, mas é 1 minuto só. O WhatsApp é 1 minuto. Menos de 1 minuto. O WhatsApp, vídeo tem que ser no Instagram. Agora, pode ser no Instagram e pegar o link e mandar no WhatsApp. O link. Aí, clica, vai lá. Então, tem que passar. Eu estou entre os famosos? Meu Deus do céu. Então, tem gente, por exemplo, que segue mais gente do que é seguido. Não é uma coisa boa. Você tem que seguir menos, né? Por exemplo, eu já estou seguindo muita gente, a metade do que eu tenho. Então, já é muita gente. Você vai ver os caras grandão aí, você vai ver 2 milhões de seguidores. Aí vai ver quanto que ele segue. 5 pessoas. No máximo 10. Já viu isso? Ele não segue tanta gente. Ele quer para ele. Ele não segue tanta gente. E quem ele segue é só gente do mesmo top dele. Ele não quer seguir quem é menor. Entendeu? Então, o que acontece? Fazer live hoje é importante para quem quer pregar o evangelho, quem quer alcançar vidas, quem quer ensinar pessoas. Então, acho que, por exemplo, nós estamos gravando aqui, eu estou com o microfone. Eu tenho um equipamento hoje, é simples, meu equipamento é simples. Mas se você for olhar a voz aqui, tudo que você falar aí não sai aqui na live. O telefone está ali. Só sai o que eu estou falando aqui. Porque eu tenho equipamento ali. Entendeu? Então você pode gritar daí que não sai. Só sai lá no fundo. Só sai baixinho, só sai aqui. Então o que eu falo sai aqui. E sai limpo, não sai aquela zoeira, igual muita gente grava lá nas igrejas assim, só com o celular puro. E sai zoeira de criança chorando. Quebra tudo. Quer fazer uma live bacana? Arruma um microfone, um fone de ouvido e faz uma live com fone de ouvido. O melhor. Eu estava sem microfone. Aí aqui, ó. Aí você não quer botar o fone no ouvido? Arruma um jeito de botar ele aqui escondidinho, e só fica só essa parte aqui, ó. Só fica só essa parte aqui. É onde você vai falar. E você também pode fazer uma live assim, ó. Fazer uma live assim, ó. Não precisa. E se isso aqui escangalhar, você corta aqui e usa o vídeo, o fone aqui.
É verdade, cara. Aqui, ó. Desse jeito aqui. Faz um vídeo. Eu tenho outro fone. Aí eu comprei. Deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês aqui. O que eu falo, o versículo do dia. Aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Esse aqui. Aí, ó. Pronto. Não, tem dia que eu pego na mão. Tem dia que eu pego aí na mão e gravo. Esse aqui eu posso ir lá na rua que... Exatamente. Exatamente. Bota aqui. Ele tem aqui um coisa que bota no microfone, no fone, aqui, ó, no celular. Aqui, ó, põe aqui. Ligo ele. Pode carregar aqui o telefone ainda. Isso aqui carrega no carregador de telefone. Então. Mas o que a gente tem que fazer? Aprimorar. Eu estou olhando os outros fazendo, eu falei, peraí, eu vou ter um negócio desse também, poxa. Então a gente tem que ter criatividade. Aí eu vou nas igrejas pregar. Aí lá não tem como filmar. Aí eu levo meu equipamento. Levo o meu, ligo na mesa de som dele lá, pronto, o som sai a maravilha. Aí alguém pergunta, como é que o senhor fez isso? Aí, ó. E ainda ajuda os outros a fazer também. Inclusive está chegando para mim mais desse aparelho aqui, ó, só que é preto. Já vendi para alguns pastores, está chegando mais 5 aí. Lá da China, está chegando. Demora para caramba para chegar, mas está chegando. É da China mesmo, é da China. Então, 25 dias. Exato. Aí eu estou, por enquanto, com o telefone. Mas eu pretendo ter uma câmera, pretendo ter alguém para estar me ajudando, porque sou eu que faço. Eu sozinho, eu vou lá e faço assim, ó. Desculpa aqui. Ligo, aí corro lá. Eu sozinho. Né? Eu keep, né? Então eu vou lá e eu sozinho faço tudo. Então, obrigado, Natália. Então o que nós temos que entender? Isso aí correndo. Isso é quando é ao vivo. Quando é gravação, essa corridinha que eu dou aqui, eu corto. Entendeu? Ainda sei botar legenda, sei fazer vídeo com legenda. Eu faço um monte de coisa na internet, um monte de coisa. Eu aprendi tudo sozinho. Então, nós temos que aprimorar. Gente, é muito importante isso. Vamos caminhar aqui. Vamos caminhar porque a gente... Eu queria fazer um teste com vocês aqui. Quem nunca fez live? Você nunca fez? Já fez? Não, nunca fez? E você também não fez? Tá? Quem tem um temazinho aí que você possa falar rapidinho? Alguma coisa rápida? Não vai ficar filmado, não. Vou só para... Vamos fazer um testezinho? Você tem um tema? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste? Quer vir aqui, diaconizana? Rapidinho. Fala aqui rapidinho alguma coisa. Vem cá, rapidinho. Sem vergonha. Agora. Muito bom. Vem cá. Muito bom. Então, posso apresentar? Eu vou apresentar. Hein? Tem. Terapeuta? E trabalha com criança, né? Cuidadora de idosos e trabalha com criança. Pregadora, conferencista. Vai lá que dá. Tudo bem.
Vai usar quantos minutos? Fica aí que eu vou chamar. Pessoal, está aqui conosco uma pessoa incrível, formidável. Essa pessoa, cuidadora de idosos, trabalha com criança, pregadora, ensinadora, diaconisa Ana! A paz do Senhor Jesus. Prende aí. Isso. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço o convite do nosso pastor, Paulo César, e eu creio que o Senhor já tem operado maravilhas neste lugar. E agora vamos falar, da palavra do Senhor em Oséias 6:3. Amém? Todos acharam? Tá. Então a palavra diz, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só no trecho que nós vamos estar lendo. O que essa palavra vem nos falar? Conheçamos e prossigamos. Nós podemos ver que o Rio de Janeiro, tomar por exemplo, é um lugar que vem muitos turistas, muitas pessoas querem conhecer o Rio, querem conhecer o mar, a praia, tem aquela curiosidade. E muitas pessoas estão dispostas a vir de caravana, de avião, de várias formas para conhecer esse lugar. E, às vezes, nós mesmos, o próprio brasileiro não tem aquela vontade de conhecer o lugar que mora, que é tão lindo, e vai para outros lugares. E sempre teve no coração do homem o fato dele querer conhecer coisas. Conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer situações, conhecer novas situações para a sua vida. E aqui fala, conheçamos e prossigamos. Mas o que Oséias fala aqui para nós? Para que nós venhamos prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos vontade de conhecer tantas coisas, mas o que Deus nos chama era para que venhamos conhecer a Ele. E não só conhecer, prosseguir em conhecer, prosseguir neste conhecimento. Como que nós podemos conhecer a Deus? Através da sua palavra, através da Bíblia, através de um irmão que tem conhecimento, como estamos nesta igreja aqui, amada igreja, e tantas pessoas aqui, estamos tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus, mas sabemos que tem vários homens e mulheres de Deus aqui também são capazes de trazer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E cremos que o Senhor ele tem nos capacitado nesta noite para trazer a palavra. Então nós vamos conhecer, prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Conhecer o que Deus tem feito na minha e na tua vida. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A introdução para, falando da necessidade de conhecer o Rio, Não, então, mas foi bom, pela coragem, Agora eu vou colocar aqui só para a gente poder ter uma... Será que não gravou? Gravou. Não, se não gravou aqui, gravou ali. Já está no vídeo. Já está na internet. Não, então, mas não foi ruim, não. Deixa eu ver só aqui. Vamos falar da palavra do Senhor em Oséias 6:3. Amém? Todos acharam? Tá.
Então a palavra diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só no trecho que nós vamos estar lendo. O que essa palavra vem nos falar? Ficou ótimo, show de bola. Ficou bom. Então o que acontece? Não é. Ela já é pregadora, já prega. Então o que acontece? Alguns cacuetes que algumas pessoas falam precisam ser evitados na hora da oratória. Por exemplo, qual o cacuete? Né. O exemplo, né. Ficar falando né toda hora. Outro cacuete. Aleluia, glória a Deus. Todo. Que não sei o que, aleluia, glória a Deus. Tem não sei o que, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é nada espiritual. Ou então falar em língua toda hora na hora da mensagem. Também não quer dizer nada que a pessoa é espiritual. Está pregando, daqui a pouco está falando em língua. Daqui a pouco fala a língua de novo. Então, gente, esse bichinho, a atuação dos cacuetes precisam ser eliminadas. Mas por que as pessoas usam tanto cacuete? Por causa do nervosismo. Né? E acaba virando uma mania. Tá bom? Quer ver uma coisa que os pregadores estão falando hoje, que não devia falar, que está erradíssimo? É dizer o seguinte: a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. Quem já ouviu falar, ouviu isso aí? Mas está errado. A Bíblia não vai dizer. A Bíblia diz. Viu? Então, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz isso assim, assim. Mas, a Bíblia vai dizer que não sei o que, a Bíblia vai dizer. Aí, quer dizer, vai dizer o quê? Então vai dizer ainda, não tem nada de só para ele. Então, eu vi já muita gente boa, até pregador um pouco famoso, falando assim. Está errado. Então tem que aprender. Tá? Falar correto. E a Bíblia diz e pronto. A Bíblia relata. A Bíblia nos diz. Entendeu? São termos que precisam ser melhorados. Ok? Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? Falar alguma coisa? Vem. Rosânia, você nunca falou em público. Vem falar aqui uma vez. Falar o que você aprendeu aí. Então vamos lá, para a gente já ir para o final. Não, só o fato de estar aqui já dá, né? Ah, normal. Então, foge tudo. Nós temos que aprender o seguinte, por exemplo, não se incomodar com o que está filmando, gente. Tem que fazer de conta que não tem ninguém, que não tem nada ali filmando nada. E outra coisa, tem que perder medo de errar. Eu erro muito. Depois eu fico me ouvindo e falo, caramba, errei isso, falei aquilo. Mas eu nem apago, vai embora assim mesmo. Vai assim mesmo, não sou perfeccionista, de querer ali estar tudo certinho. Porque se você ficar querendo tudo certinho, por exemplo, repórter vai gravar. Você vê quantos erros tem desse repórter de rua, como é que eles cometem erro demais? E cortam e faz de novo. E quando está ao vivo, eles entram numa furada. Tem repórter que está lá
dando uma notícia e o celular está aqui. Tal. Aí ele dá uma olhadinha, porque ele tem que estar. E às vezes ele se atropela na notícia. Agora, o repórter lá de telejornal, aquilo ali pode ser editado. Aquilo ali que está passando à noite, ele já fez já de tarde ou de manhã. Então deu uma consertada, deu uma ajeitada. Agora, quando é ao vivo, ele tem outra dificuldade. Entendeu? Então, o que a gente precisa entender? Que tem que perder a timidez, o medo. Medo. Eu vi outro dia um camarada falando no podcast que pastor, pregador, o cara não é crente não, falou, ó, eu tenho uma inveja desse pessoal de igreja, o povo para falar em público normal, igual esses crentes não têm. E realmente a gente tem mais facilidade, né? Agora, com a era da internet, a gente tem que acostumar com isso também. É outra era, agora nós estamos em outro tempo. Tem que acostumar. Bom, para a gente terminar, vamos terminar 9, gente? Falta pouco minuto ainda. O que diz aqui? O que é ou para que serve a oratória? De forma resumida, a oratória dá suporte para quem deseja falar bem em público. Eu tenho certeza que quando você sai daqui, você talvez vai querer encarar um público. Encarar uma igreja para pregar. E não vai mais rejeitar oportunidade. Tá? Então, o que a oratória faz com a gente? Instiga a imaginação. A gente passa a programar ou organizar melhor aquilo que a gente quer falar na nossa mente. Instiga a imaginação. Segundo lugar, favorece a compreensão. Você passa a ter uma compreensão melhor de fatos através da oratória. E o que a oratória faz mais? Desperta a paixão. E, por último, influencia a determinação. Então, você fica mais determinado, mais seguro, mais pronto, e vai avançando e vai conquistando. Tá ok? Terceira, desperta a paixão. Desperta a paixão. Segundo, favorece a compreensão. Tá? Muitas igrejas não fazem isso, tá, gente? Curso de oratória. O pessoal do mundo aí, palestrantes, eles têm mais oratória técnica do que o cristão. O cristão fica dependendo do Espírito Santo, embora o Espírito Santo também ajude a gente. Mas a gente precisa de técnica, tá? Técnica. De você saber vender o teu peixe. O que é saber vender o peixe? É você saber passar a informação que você quer de uma maneira mais segura, tá? Mais segura. Até aqui, vamos falar um pouquinho da importância da oratória. A oratória, porque isso aí você pode continuar estudando. Eu queria que você fosse lá no YouTube e fosse ver alguns vídeos que existem lá sobre oratória. Tem muitos vídeos. Quer ver uma coisa interessante que você devia fazer? Se você vai pregar sobre um tema, vai falar sobre um tema, vá lá na internet e procure 3 ou 4 vídeos de pessoas sobre aquele mesmo tema, para você ver como que eles fazem, a maneira de cada pessoa abordar aquilo. Se você vai ver, fala da mesma coisa, de forma diferente. Porque tu estava já familiarizada.
Também não adianta. Não é interessante. Toda semana. Então, mas de qualquer maneira, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Então, o que acontece? Veja como que eles falam aquele mesmo tema. Eu quero falar esse tema, então você vai lá na internet, tem lá. Por exemplo, eu assisti 2 ou 3 sobre oratória, algumas aulas. Aí o que eu percebi? Bom, nossa aula não é das piores. Tá? Será que eu tenho que imitar direitinho, igual aquela pessoa fala? Não, ele é ele, eu sou eu, tem meu jeito. Tem a minha maneira. Tem gente que vai se identificar comigo, outros não. Então você não tem que se importar. Será que o fulano vai gostar? Não importa. Se ele não gostar, tu vai gostar. Vai precisar. Outra coisa que você precisa fazer, quando for falar, fazer modelagem. O que é modelagem? Modelar. Quem é que você admira, assim, no bom sentido? Pregador, quem você gosta de ouvir. Então, você não é copiar, não é imitar, é modelar. Entendeu? Então, quem é o cara ou a pessoa lá que você assiste, que você segue mais, ouve mais e tal. Então, você faz o modelagem. Entendeu? Então, tem gente aqui que segue, que gosta de ouvir o Thiago Brunet. Então, o que você faz? Modela. Tenta fazer parecido com aquilo que ele faz. Não imitar, porque fica feio demais imitar os outros. Entendeu? Mas modelar. Entendeu? A postura, né? Ele tem uma elegância, né, Thiago Brunet, né? Tem uma elegância, né, Natan? Né? Bota um blazer e tal. Bota uma calça apertada com a boca. Tá usando. Tá modelando. Tá deixando topete, mas não tá imitando. Hã? Então, mas isso é modelagem. É bom, não é ruim. Thiago Brunet. É muito bom, eu gosto de ouvir também. Novo, inteligente, tá? Famoso, empreendedor, rico, né? Então, você modela. Agora, tem gente que gosta de modelar o pastor mais pentecostal que existe. Ele quer aquele pentecostal. Eu não gosto, tá? Não é que eu não sou pentecostal, mas eu não... Se o pessoal usava. Sim. Duarte.
Quando eu tenho um pastor muito famoso assim, ele está lá, aí o que eu faço? Ele está lá, eu vou para cá. Né? Ele está lá, eu vou é para cá. Às vezes a gente vai, né, já conhece, já está perto. Então, na verdade, é o seguinte, gente, modelar, não é imitar, tá? Você pode modelar. Então, tem mulheres, por exemplo, vocês que são mulheres, tem muitas mulheres pregando hoje, dando estudo, assiste lá, entendeu? Eu, sinceramente, se eu fosse vocês, eu modelava a Joyce Maia, né? Modelava a Joyce Maia. Joyce Maia. Helena Tanuri? Tudo bem. Modela Helena Tanuri. E tem gente que gosta da Camila Barros. Já é gritona, grita muito, né? Fala muito. Mas tem gente que gosta. Joyce Maia, poxa, internacional, americana. Né? Está quantos anos, Joyce Maia? Quase 80. Não, quase 80. Mas é uma elegância só. Joyce Maia? Poxa vida. Joyce Maia. Quer ver outra senhora que você podia? Americana. Quer ver outra pessoa que você, mulher, que você podia modelar? Valnice Milhomes. Quase 80 anos, mas firme, tá? Valnice Milhomes. Mas errar é humano, né? Um dia ela estava empolgada, falou isso, mas não quer. Mas tem outra coisa também, que ela é sabatista, tá? Sabatista é quem guarda o sábado. Mas o restante, você tira algumas coisas e vai. E ela está todo sábado no Instagram e no YouTube, fazendo ao vivo, tá? Todo sábado. E está lá no Instagram também, pode seguir a Valnice Milhomes. Aí tem outras aí, né, que está agora surgindo, que são referências. Na televisão ou na internet? Não, muita igreja faz. Muita igreja. Tinha uma congregação aqui. O pai dela tem uma congregação aqui. Ela é lá de Queimado. A igreja dela é em Queimado. Estavam lá. Você entendeu? Então, todo mundo modela alguém. Por exemplo, se você vê uma pessoa bem famosa. Por exemplo, você sabe quem é que o Cláudio Duarte modelou? O Cláudio Duarte é engraçado. Ele tem aquele, mas quem ele modelou? Um padre, o Padre Zezinho. Se você for, já morreu, mas se você for ver o Padre Zezinho pregando, você vai ver que, poxa, aí o Cláudio Duarte imita. Existe coisa, irmão, eu não gosto de falar assim de crítica, não. Só que é o seguinte, Cláudio Duarte, ele é muito mais novo no Evangelho do que a maioria de nós aqui. Mais novo do que o pastor Carlos, mais novo que a Ana, mais novo. Ele tem uns 20 e poucos anos de crente. A gente está chegando na casa de 40, e eu estou chegando na casa de 40 anos de crente. Então, o que acontece? Isso também não quer dizer nada, porque tem gente que tem muitos anos e não sabe nada. Mas o que acontece? Ele, por ser o que ficou conhecidíssimo depois daquele DVD, Casamento à Prova de Bala, lembra disso? Quando ele era careca ainda, que ele é careca ainda, tá? Aquilo ali é peruca. Como é
que é o nome? Prótese, né? Não é nem prótese, é prótese. É colado mesmo na careca. Tá? Então, ele não tem cabelo. Então, o Cláudio Duarte, quando era careca ainda, pregou no encontro de casais um tema chamado Casamento à Prova de Bala. Pronto. Os camelôs de pirata tinham um monte de DVD deles espalhado por Nova Iguaçu, pela cidade, pelo Brasil todo. Pronto. Ciro Malafaia viu, gostou, fez um livro para ele. Botou ele lá na Central Gospel. Gravou e tal. Pronto. Explodiu, cresceu. O cara cresceu. É bom, conhece a Bíblia? Conhece. Ele é engraçado. Mas se você for perguntar se ele é teólogo, ele não é teólogo. Ele é um conhecedor profundo? Não é conhecedor profundo. Ele é inteligente, só isso. Contador de história. Ele não é um professor. Ele não é um entendido. Só tem engraçado. É maneiro que é engraçado. Exato. E aí tem coisa que ele fala, mas porque ele vira uma verdade. Entendeu? Então tem gente que ele deixa de ouvir o pastor dele simples, o professor dele do seminário, o professor da escola dominical, para ouvir o cara da internet. Entendeu? E nem sempre o cara da internet está todo certo. Mas tem gente que gosta de seguir isso aí. Então, eu não tenho também. Seguir, modelar, eu gosto de... Vou falar para você que eu gosto de ouvir. Gosto de ouvir o Tiago Brunet, que é novo, mas gosto. Tá? Mas os três principais teólogos que eu gosto é... Pode. Lamartine eu ouço também, mas eu tenho três aí. Quem? Também escuto, mas não faz parte dos três. Não faz parte dos três. Não, que isso? Não, esse não. Não. Augusto Nicodemos. Um deles é Augusto Nicodemos, da Presbiteriana. Escuta Augusto Nicodemos, você vê só. Outro, Hernandes Dias Lopes. Escuta Hernandes Dias Lopes para tu ver. E outro, Luciano Subirá. Três teólogos que, para mim, são os três principais. Nicodemos, Luciano Subirá e Hernandes Dias Lopes. Tá? Subirá. É só ele que subirá, né? A gente vai tudo ficar. Luciano Subirá. Hernandes Dias Lopes. Ó, Luciano Subirá, escuta ele explicando sobre salvação, sobre vida eterna. Hernandes Dias Lopes. Gente, o cara é profundo demais. Profundo. Entendeu? Agora, eu escuto tudo. Eu escuto rabino, eu escuto espírita, escuto tudo. Quem dá aula de hebraico, de grego, eu escuto tudo. Né? Exato, então. Exato. Entendeu? Então, eu escuto. Então, minhas preferências são pessoas que realmente ensinam. Aí eu modelo. O que é modelar? Eu sigo a linha dele. Você entendeu? Então, é isso que você tem que fazer também, quando for estudar ou ensinar. Assiste alguém, siga alguém e vai fundo. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu acho que a gente não dá mais para ir mais longe. Acho que deu para a gente aprender alguma coisa hoje, né? Pode fazer.
Isso, até pregar também, com certeza. Sobre a cabeça, por cima. É isso mesmo. Também olhar muito para cima também fica ruim. Com certeza. Foi bom você falar, não tocar nesse assunto, que a gente tem mais 5 minutos só por causa disso. O que você tem que fazer? A gente tem mais resistência humana do que do inimigo, tá? Na hora de pregar. É resistência de pessoas. Isso acontece muito. Você vai num lugar, você tem pessoas que estão te ignorando. Até na própria igreja tua, né? Às vezes você está vendo que a pessoa não está feliz, não está bem, não queria ter vindo, ela veio porque tinha que vir, sabe? Está mal ali. Então, o que você tem que fazer quando for pregar? Você conquistar o seu público e entender pelo gesto da pessoa, baixou o ombro, cruzou o braço, fez assim, é porque existe uma resistência ali. Linguagem corporal. Ficou olhando muito para o alto, não está querendo nem olhar para a tua cara, você está pregando, a pessoa está olhando para outro lugar. Olhar para você é um bom sinal. E não quer dizer, tem gente que acha que só porque a pessoa está respondendo com glória a Deus, aleluia, tá bom. Mas a melhor percepção que a pessoa está entendendo e gostando do que está falando é quando a pessoa está vidrada em você. Olhando para cá, está me olhando para mim. E está fazendo gestos ou expressão facial como se estivesse entendendo. Balançou a cabeça, falou, né? Deu aquelas expressões que você percebe que ela está entendendo o que está sendo dito. Mas quando a pessoa levanta, quando a pessoa olha para o lado, quando mexe com a criança, quando puxa assunto com alguém do lado, quando não sei o quê, tem uma resistência ali. Aí o que você tem que fazer? De forma inteligente, você cria um mecanismo para essa pessoa voltar a atenção dela para você, sem precisar você chamar a atenção dela. Você fala alguma coisa, aumenta o tom de voz, fala algo para que aquela pessoa que ela estava distraída, ela volta para você a atenção. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você entender até que ponto o seu público está aceitando e entendendo o que você está falando. Então, isso é legal. Que você falou aí da resistência, né? Existe resistência. Agora, você não pode se preocupar. Estou arrasado, ninguém deu um glória, ninguém deu aleluia. Poxa, será que a mensagem foi tão ruim assim? Não foi nada ruim, foi boa. Boa. Ela não volta vazia, foi boa. E aí eu posso ficar tranquilo, dormir sossegado. Foi boa. O problema está naquela pessoa ali. Entendeu? Eu já chamei gente que eu percebi o tempo todo que estava meio perdida no culto. Depois eu chamei para conversar e orar. Pronto, foi orar, desabou a chorar, ou caiu no chão demoniado, ou aconteceu alguma coisa que existia ali uma atormentação, problema na vida dela, que ela estava expressando todinha ali no culto, na hora do culto. E você que está ali diante dela, você percebe, né? Até que ponto aquela pessoa está contigo ali, entendeu? E vai por aí fora. Existem várias maneiras de você chamar a atenção. Sente, mas você pode falar assim, repita comigo, tal, né? Eu não faço muito isso, fala com o teu irmão, essa coisa toda, isso é bobeira. Mas, se você perceber que o público está longe, você tem que criar alguma coisa. Fala aí com o teu irmão, isso assim, assim. Ou então, repita comigo. Por exemplo, diga comigo o que é homilética. Diga comigo o que é oratória. Aí a pessoa repete. E pá,
lê um versículo, eu vou ler, você repete, e tal. Você cria ali um jeito de todo mundo participar. É um jeito, é uma maneira de você criar ali na hora. Se você perceber que está todo mundo distante, aí você tem que ter a sua criatividade. Você entendeu como é que funciona? Então é por aí. Amém? Mais alguma coisa? Vamos aqui, então, fazer as entregas dos certificados aqui para o pessoal que nos honrou com a presença nesse curso de oratória. Cadê o meu fotógrafo? Vai tirar foto aí, fotógrafo? Por favor? Cadê a máquina? Então tira no celular mesmo. Quem é que vai? Natan? Você tira pra gente a foto aqui? Depois alguém tira o Natan. Então fica de lá. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou chamar aqui o pessoal. Depois nós vamos tirar uma foto junto, hein, gente? Todo mundo. Deixa eu ver aqui. Tem um aluno que não veio. Vou chamar aqui a primeira aluna, que já está de cara aqui, que participou comigo de várias lives, cursos online, já fez teologia comigo. Vou chamar aqui a... Não, está lá atrás, está confundindo o nome. É a Rosane, só que não é Marques, né? É Rosane de Souza Marques. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Olha para lá para a foto. Muito bem, Rosane. Deus abençoe sua vida. Beleza. Deixar o Natan por último. Vamos chamar aqui também um aluno nosso que já estudou aqui, fez uma parte de seminário conosco, Antônio Marcos Machado. Viu como é que a gente apresenta? Chama a pessoa? Aí, Marcos. Não. Beleza, Deus abençoe. Vamos chamar aqui um grande amigo meu, esse camarada aí, nos conhecemos há quase 40 anos, Marques Carlos da Silva! Vamos chamar aqui ela que é uma grande pregadora, veio aqui na frente, mostrou que sabe, Ana Lúcia da Silva dos Santos. Muito bem. Show. Agora vamos chamar aqui uma pessoa muito especial, me acompanha já há 35 anos. Yara Santana Martins de Oliveira. Muito bem. Isso aí. E agora? Tem que se trocar por ele lá, hein? Vamos chamar agora aqui um futuro grande pregador, palestrante internacional, Natan Carlos da Silva. Muito bem. Aí faltou um aluno aqui, infelizmente. Vamos ver, ficou tranquilo aí? Agora nós vamos ver se a gente tira uma foto, depois que a gente terminar. Todo mundo junto aqui, né? Então, isso aí, né? Ó, primeiro de muitos, né? Nós vamos terminar, vamos tirar foto. Vou assinar, tá?
Deixa eu tirar a foto de vocês agora aqui. Meus alunos. Mostrando o certificado. Passa aí. Vamos lá. A turma aí abençoada. Agora vamos terminar, que eu vou tirar uma com vocês aqui, ó, todo mundo aqui, tá bom? Vamos ver se a gente bota para programar, né? Pum, tirar assim. Vamos lá. Gente, obrigado por você ter vindo. Pessoal que depois se você quiser assistir, hoje ou amanhã vai estar no YouTube. Não, ficou muito bom. Não, ficou bom. Não, ninguém teve essa ousadia, só tu, poxa. Não. Tem gente que fala pior e é só um pedacinho só. Tá bom, gente? Então, obrigado por vocês terem vindo e marcar para o próximo. Gente, quem quiser fazer nas igrejas, é só marcar. Né? Você que conhece alguém, um pastor, uma igreja, que precisa melhorar o desempenho lá dos obreiros, dos líderes. Eu vou assinar ainda, tá, Rosane? Não assinei ainda não. Tá? O seminário, a gente está sem turma. Eu estou para criar uma turma do médio aqui. Tá? Quem já fez básico, a gente tem um médico aqui. Tá? E não tem gente ainda. Tem que criar uma turma para a gente ter. Entendeu? Fazer aqui, por exemplo, um sábado. A gente estudar assim igual estamos aqui. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer o Senhor pela sua vida? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou para estarmos juntos, participando dessa aula, que o Senhor continue abençoando cada aluno, no nome de Jesus. Amém. Terminado, Deus abençoe. Vamos tomar um café. Ainda tem café, hein?